Bom, então a gente vai começar com os conceitos iniciais de algoritmo, né, e de análise de algoritmo. Então, a gente ainda está vivendo aqui no 2020/1, certo? Bom, o que a gente vai ver hoje? Acho que a gente vai ver só essa parte aqui. De repente, a gente consegue chegar até aqui. Né? Então, o que é um algoritmo? Qual que é a diferença de algoritmo e de programa? Como é que a gente verifica o tempo de execução de um programa? Por que isso não é tão interessante assim? Em alguns casos pode ser, quando é interessante verificar o tempo de execução empírico de um programa, né, que é quando você implementa o programa e executa ele em uma máquina real e coleta o tempo de execução, né? Quando que isso é interessante? Porque na maior parte dos casos isso não é interessante. Daí a gente vai chegar numa função de complexidade, né? Uma função de complexidade de tempo, então, vai medir o tempo de execução daquele algoritmo, e a função de complexidade de espaço vai medir o quanto de memória aquele algoritmo gasta para executar. E tudo isso de maneira teórica, né? Porque a gente vai aqui, então, não é um tempo em segundos ou em milissegundos. Aqui a gente vai contar um tempo em quantidade ou em número de operações principais realizadas, né? Por que o tamanho da entrada aqui é tão importante? Por que influencia tanto no tempo de execução do algoritmo, né? Porque aqui a gente vai considerar entradas grandes, ou a gente vai considerar quando a entrada cresce muito. Por quê? Para uma entrada pequena, por exemplo, ordenar 10 valores, um vetor com 10 valores, qualquer algoritmo executa isso num tempo bom, né? Num tempo razoável. Então, até mesmo os algoritmos mais simples, que são quadráticos, né, que tem uma função, falham bem com uma entrada pequena. O problema é quando a entrada cresce, né? Quando a gente tiver 1 milhão de elementos, quando a gente tiver 1 bilhão de elementos nesse vetor, ou quando a gente tiver bom, se a gente tiver terabytes, a gente vai ter que pensar em programação concorrente, em separar, né, e juntar depois. Então, a gente vai verificar como é que os algoritmos trabalham quando a entrada for muito grande, certo? E aí a gente vai, então, analisar esses algoritmos de acordo com o melhor caso, o pior caso e o caso médio, certo? Dependendo da configuração da entrada. Então, a gente começa aqui com um conceito que é um velho conhecido de vocês, que é o conceito de algoritmo. O que é um algoritmo? Vocês viram lá na primeira aula de APC? Tem algumas características importantes, né? E a principal delas é que é uma sequência de passos finita. Então, a ideia de finito aí é bem importante, né? Porque ele não pode ficar rodando indefinidamente. A gente tem que coletar um resultado, então, né? E aí, a gente sempre tem, como exemplo de algoritmo, instruções para uso de medicamentos, né? Seria a bula, um manual de como montar um aparelho, uma receita culinária, porque é uma sequência de passos que te diz o que você tem que fazer, né? Ou para trocar uma lâmpada, então, dado que você ligou o interruptor e viu que a lâmpada não funciona, você vai teste outra lâmpada para ver se não falta energia. Pegue uma lâmpada nova, pegue uma escada, suba na escada até alcançar a lâmpada, né? Então, por aí vai, é uma sequência de instruções, é um como fazer. O mesmo acontece com a receita, né? Tem uma lista de ingredientes e depois uma sequência de passos finitos para vocês chegarem no alimento desejado final, certo? Então, é uma sequência de ações executáveis para a obtenção de uma solução para um determinado tipo de problema, né? O problema de cozinhar ou o problema de montar um aparelho, né? Segundo Dijkstra, então, o algoritmo corresponde a uma descrição de um padrão de comportamento, expresso em termos de um conjunto finito de ações. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a operação de soma, né, a gente vai somar 2 elementos, A mais B. Aqui a gente tem um padrão de comportamento, a gente está realizando uma soma
entre dois elementos, independentemente de quais sejam os valores atribuídos a A e atribuído a B, né? Então, independente de quais sejam esses valores aqui, o padrão de comportamento é sempre o mesmo. A gente sempre vai fazer uma soma entre esses dois elementos, né? E aí aqui a gente tem, então, uma sequência, um conjunto finito de ações, né? Uma operação aqui, então, de soma, uma operação matemática. Bom, daí a gente tem várias outras definições, a gente encontra várias definições para algoritmo na literatura. Então, o algoritmo é um conjunto finito de instruções precisas para executar uma computação. Ele pode ser visto como uma ferramenta, então, para resolver um problema computacional bem especificado. É um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que o levam à solução de um problema em um número finito, né, de etapas. E um algoritmo é um processo, então, sistemático para a resolução de um problema normalmente computacional. Bom, então todas essas definições têm algumas características em comum. A gente tem uma necessidade de regras, então a gente tem um conjunto bem especificado de regras, né? Esse conjunto de regras, ele é finito, e a gente tem que ter um tempo finito de execução. Então, a gente vai executar esse conjunto de passos, esse conjunto de regras, e vai chegar a um resultado final. Normalmente, essas regras vão ser executadas por um computador, né? E é isso que a gente quer medir aqui, então, a eficiência computacional dos algoritmos. Bom, como consequência disso aqui, então, a gente tem um repertório finito de regras que vai ser implementado por uma linguagem de programação, né? Já que a gente vai resolver esse problema em um computador, então a gente precisa de uma linguagem para implementar esse problema, né? Para que o computador compreenda e execute para a gente. A maior parte dos algoritmos vai utilizar métodos de organização de dados, então a gente vai ter aqui, a gente está resolvendo um problema e a gente vai ter um conjunto de dados de entrada, né? Normalmente. Então, a gente vai resolver o problema para aquele conjunto de dados. Então, a gente precisa armazená-los e organizá-los de alguma forma. Então, a gente utiliza estruturas de dados para armazená-los, né? E aí, aqui a gente gasta alguma memória computacional, então, para armazenar esses dados. Esse tempo finito aqui, ele não é uma eternidade entre aspas, né? Porque ele não é um tempo longo demais. A gente não pode... por isso que a gente tem um problema aqui com os algoritmos exponenciais. Normalmente a gente não está interessado em algoritmos que vão levar décadas, séculos ou milênios para executar, né? E a gente precisa considerar também que existem diferentes modelos computacionais, diferentes tipos de computador. Então aqui a gente vai analisar os nossos algoritmos pensando numa máquina de von Neumann, né? Que é uma máquina que executa os passos sequencialmente e tem uma memória para armazenar esses dados, né? Então, seria uma máquina com um único processador, na qual os passos, então, de algoritmos vão ser executados sequencialmente. A gente não vai ter uma paralelização desses passos, né? E um algoritmo, na verdade, ele é diferente de um programa, né? Um programa, ele é uma estruturação em uma linguagem de programação, né, utilizando determinadas estruturas de dados, para resolver um problema expresso de maneira algorítmica, né? O programa seria aquela formulação concreta do algoritmo abstrato, então, né, o algoritmo é teórico, e aí a gente tem um programa em uma linguagem de programação que vai ser, de fato, executado em um computador, utilizando, então, determinadas estruturas de dados para armazenar os dados de entrada e de saída do nosso programa, né? Então, os programas, eles representam uma classe especial de algoritmos que são capazes de ser seguidos por computadores, né? Então, são problemas que podem ser resolvidos por computadores expressos em forma de programa, utilizando uma linguagem de programação e determinadas estruturas de máquina, estruturas de dados. Um computador só é capaz, então, de seguir programas em uma linguagem de máquina, e aí, ao longo da história, então, foram se construindo linguagens que são mais alto nível, né?
que são mais adequadas e facilita a tarefa de programar. E aí essa linguagem é traduzida, então esse programa nessa linguagem é traduzida por um outro programa para a linguagem de máquina, então. Então, uma linguagem de programação é uma técnica de notação, é uma notação, né, para programar, com a intenção, então, de servir de veículo tanto para expressão do raciocínio algorítmico, né, que seria o problema e abstrato que a gente tem, a solução do problema, quanto para a execução automática desse algoritmo por um computador. Bom, daí a gente tem que pensar no modelo computacional, como eu disse para vocês, né, a gente tem diversos modelos computacionais, a gente tem que pensar onde que esse algoritmo vai ser implementado, onde que ele vai rodar de fato, né? E aí a gente utiliza, então, normalmente, ou grande parte dos algoritmos que a gente tem hoje, foi pensado para ser executado em uma máquina de von Neumann, né? E aí, então, esse é o modelo de computação mais popular, né? Que seria aquela máquina de acesso aleatório. Então, a gente vai ter um único processador, né? Para executar, então, a sequência de passos do algoritmo de maneira sequencial, uma após a outra. A gente tem uma memória, então, para armazenar os dados, e a gente não vai ter concorrência, então, nesse processador, porque é um único processador, né? Então, a gente não vai ter operações concorrentes. E aí, a gente vai utilizar operações de soma, multiplicação, divisão, resto, atribuição, acesso à memória, controle de laços, chamada e volta de funções, né? E aí, cada uma dessas operações gasta um tempo de processador, né? Tanto os cálculos aritméticos, lógicos, acesso à memória, tudo isso implica em um custo de tempo, certo? Cada operação executada sobre o processador gasta um tempo para ser executada. Então, a gente tem esse conceito de complexidade de tempo, certo? E cada operação e dado armazenado na memória vai custar, então, uma determinada quantidade de espaço, né? Então, a gente vai ter uma complexidade de espaço aqui. Então, a gente gasta um tempo para executar as operações e a gente gasta uma quantidade de espaço para armazenar essas operações e para armazenar os dados de entrada e saída. Então, a gente tem o conceito aqui de complexidade de espaço, certo? Bom, daí, a ideia aqui em análise de algoritmos e projetos de algoritmos é estudar esses comportamentos, né? Estudar os comportamentos dos algoritmos. Então, depois que um problema é analisado e as decisões de projeto são tomadas, a gente vai estudar, então, opções de algoritmos para serem utilizados, considerando, então, o tempo de execução do algoritmo e o espaço de memória que esse algoritmo vai ocupar, né? Que o resultado ou que a entrada desse algoritmo vai ocupar. Bom, esses algoritmos são algoritmos encontrados, então, na pesquisa operacional, na otimização, na teoria dos grafos, estatística, probabilidade e várias outras áreas, né? Então, essa disciplina aqui, a análise de algoritmo, ela vai se preocupar não com o programa implementado em si, mas basicamente com o algoritmo, né? Com os comportamentos dos algoritmos. Por quê? Porque se a gente implementar um algoritmo e executar ele em uma máquina real, ele vai ter diversas influências. O resultado, vamos pensar no tempo, né? O tempo de execução desse algoritmo vai ser influenciado por outras coisas que não necessariamente o comportamento do algoritmo, né? Então, a forma de implementar a habilidade do programador vai influenciar, a linguagem de programação e o compilador vão influenciar, as estruturas de dados utilizadas vão influenciar, né? O hardware que você está usando, se você está usando um computador muito bom e rápido, ou se você está usando um computador ruim, né, com um processador lento, com pouca memória, isso vai influenciar no tempo de execução do seu programa, né? Então, a gente vai analisar aqui o tempo de execução de algoritmos,
o tempo de execução teórico do algoritmo, né? Que seria o comportamento desse algoritmo, para a gente justamente não ter um resultado equivocado sobre o tempo de execução do algoritmo, né? Que seria o tempo de execução do programa. Pode levar, então, a alguns equívocos. Bom, daí a gente vai analisar um algoritmo em particular ou uma classe de algoritmos, né? Então, analisando um algoritmo em particular, a gente vai procurar responder essa pergunta aqui. Qual que é o custo de usar um dado algoritmo para resolver um problema específico, certo? Bom, aí a gente tem que investigar o seguinte, a gente tem que analisar o número de vezes que cada parte do algoritmo deve ser executada e a quantidade de memória que esse algoritmo específico vai gastar na sua execução, certo? Quando a gente analisa uma classe de algoritmos, qual é o algoritmo de menor custo possível para resolver um problema em particular? É isso que a gente está preocupado, certo? A gente quer, então, a gente conhece os tempos de execução dos algoritmos, das classes de algoritmos, e a gente quer aquele algoritmo que vai executar e resolver o problema em menor tempo possível, né? Um problema em específico. Daí aqui a gente tem um problema específico e a gente quer, então, buscar um algoritmo melhor para resolvê-los. Daí a gente vai analisar, então, toda uma família de algoritmos, ou mais uma família de algoritmos, e procurar identificar, então, aquele algoritmo que seja o melhor possível. Daí a gente coloca limites para a complexidade computacional dos algoritmos pertencentes a essa classe, ou às classes em questão, né? Daí a gente vai estudar algumas classes de algoritmos que são interessantes. Bom, quando a gente tem o menor custo possível para resolver problemas de uma determinada classe, que classe de problemas? A ordenação, por exemplo. Aí a gente tem o menor custo possível para resolver a ordenação de elementos em vetor. Bom, aí a gente tem, então, a medida da dificuldade inerente para resolver esse problema. Qual que é o menor tempo possível para resolver esse problema, para ordenar elementos em um vetor? Vocês têm alguma noção? Qual que é um algoritmo bom para ordenar elementos de um vetor? Do maior sort é o tempo no pior caso, né? O tempo no pior, no melhor, no caso médio, é n log n. Agora, o quicksort, no pior caso, ele tem um tempo quadrático, ele é n ao quadrado, que é quando a entrada está em ordem inversa, né, da ordenação que a gente quer. Então, quando eu falar para vocês, o tempo de um algoritmo é o melhor possível, normalmente é no pior caso. Porque é a pior das hipóteses que pode acontecer com aquele algoritmo. E ele nunca vai passar, então é um limite superior, né? Ele nunca vai passar disso. O quicksort, ele nunca vai executar pior do que n ao quadrado. O mergesort nunca vai executar pior do que n log n, certo? Então, normalmente, a gente considera, analisando um algoritmo, o tempo no pior caso possível. Bom, aí podem existir vários algoritmos para resolver o mesmo problema. Por exemplo, aqui o nosso problema de ordenação, né? A gente tem o quicksort, o mergesort, o bolha, o inserção, seleção, vários algoritmos para resolver esse problema, né? E aí, a gente vai analisar, então, qual que é o melhor algoritmo para resolver esse problema. Se a gente seleciona um algoritmo e o tempo de execução dele é o ideal, então o algoritmo é ótimo, né? Se a mesma medida de custo é aplicada a diferentes algoritmos, a gente pode comparar, então, esses algoritmos e escolher aquele que é o melhor, né? Daí a gente poderia, então, escolher o quicksort ao invés do bolha, né? Considerando, então, que a gente está analisando o tempo de execução. Bom, daí como eu falei para vocês, a gente tem duas formas de estimar o tempo de execução dos algoritmos, que é empiricamente e teoricamente, né? Então, empiricamente é quando a gente implementa um algoritmo usando uma linguagem de programação, executa ele numa máquina real e coleta o tempo de execução dele, né? Bom, e aí, teoricamente, é a forma que a gente vai fazer aqui nessa disciplina, que é a função da análise de algoritmos, né? Que a gente vai estimar qual que é o melhor algoritmo, qual que é o tempo de um algoritmo sem ter que executá-lo na prática. Bom,
A medida do tempo de execução, ela, numa máquina real, ela pode ser inadequada, tá? E os resultados, eles não devem ser generalizados, justamente por causa daquilo que eu comentei com vocês, né? Quando a gente executa um algoritmo numa máquina real, a gente tem que levar em consideração as características do hardware, o sistema operacional, a linguagem de programação utilizada, as estruturas de dados utilizadas, o compilador utilizado, né? Então, só que na característica do hardware, a gente já tem muita coisa, como a velocidade do processador, né? A velocidade de acesso à memória primária, a quantidade de memória primária que a gente tem, né? Além da habilidade do programador, né? Então, a gente pode ter um programa, de repente, feito com mais cuidado, mais otimizado, e um programa feito rapidamente, de maneira descuidada, certo? A gente vai ver alguns exemplos aqui que deixam isso claro. De repente, você colocar um simples else, altera a quantidade de operações que um algoritmo executa, certo? Bom, mas existem argumentos a favor de se obter essas medidas reais de tempo, né? Por exemplo, quando a gente tem vários algoritmos distintos para resolver o mesmo tipo de problema, todos com um custo de execução dentro de uma mesma ordem de grandeza, certo? Por exemplo, a gente falou aqui do quicksort e do mergesort. Então, no caso médio, os dois executam em tempo n log n. Qual que eu escolho, né, para resolver o meu problema? Então, talvez aqui seria interessante a gente verificar os custos reais das operações que normalmente a gente não conta ao se analisar um algoritmo, que seria alocação de memória, indexação, carga. Do mergesort é o tempo no pior caso, né? O tempo no pior, no melhor, no caso médio, é n log n. Agora, o quicksort, no pior caso, ele tem um tempo quadrático, ele é n ao quadrado, que é quando a entrada está em ordem inversa, né, da ordenação que a gente quer. Então, quando eu falar para vocês, o tempo de um algoritmo é o melhor possível, normalmente é no pior caso. Porque é a pior das hipóteses que pode acontecer com aquele algoritmo. E ele nunca vai passar, então é um limite superior, né? Ele nunca vai passar disso. O quicksort, ele nunca vai executar pior do que n ao quadrado. O mergesort nunca vai executar pior do que n log n, certo? Então, normalmente, a gente considera, analisando um algoritmo, o tempo no pior caso possível. Bom, aí podem existir vários algoritmos para resolver o mesmo problema. Por exemplo, aqui o nosso problema de ordenação, né? A gente tem o quicksort, o mergesort, o bolha, o inserção, seleção, vários algoritmos para resolver esse problema, né? E aí, a gente vai analisar, então, qual que é o melhor algoritmo para resolver esse problema. Se a gente seleciona um algoritmo e o tempo de execução dele é o ideal, então o algoritmo é ótimo, né? Se a mesma medida de custo é aplicada a diferentes algoritmos, a gente pode comparar, então, esses algoritmos e escolher aquele que é o melhor, né? Daí a gente poderia, então, escolher o quicksort ao invés do bolha, né? Considerando, então, que a gente está analisando o tempo de execução. Bom, daí como eu falei para vocês, a gente tem duas formas de estimar o tempo de execução dos algoritmos, que é empiricamente e teoricamente, né? Então, empiricamente é quando a gente implementa um algoritmo usando uma linguagem de programação, executa ele numa máquina real e coleta o tempo de execução dele, né? Bom, e aí, teoricamente, é a forma que a gente vai fazer aqui nessa disciplina, que é a função da análise de algoritmos, né? Que a gente vai estimar qual que é o melhor algoritmo, qual que é o tempo de um algoritmo sem ter que executá-lo na prática. Bom, a medida do tempo de execução, ela, numa máquina real, ela pode ser inadequada, tá? E os resultados, eles não devem ser generalizados, justamente por causa daquilo que eu comentei com vocês, né? Quando a gente executa um algoritmo numa máquina real, a gente tem que levar em consideração as características do hardware, o sistema operacional, a linguagem de programação utilizada, as estruturas de dados utilizadas, o compilador utilizado, né?
Então, só aqui na característica do hardware, a gente já tem muita coisa, como a velocidade do processador, né? A velocidade de acesso à memória primária, a quantidade de memória primária que a gente tem, né? Além da habilidade do programador, né? Então, a gente pode ter um programa, de repente, feito com mais cuidado, mais otimizado, e um programa feito rapidamente, de maneira descuidada, certo? A gente vai ver alguns exemplos aqui que deixam isso claro. De repente, você colocar um simples else, altera a quantidade de operações que um algoritmo executa, certo? Bom, mas existem argumentos a favor de se obter essas medidas reais de tempo, né? Por exemplo, quando a gente tem vários algoritmos distintos para resolver um mesmo tipo de problema, todos com um custo de execução dentro de uma mesma ordem de grandeza, certo? Por exemplo, a gente falou aqui do quicksort e do mergesort. Então, no caso médio, os dois executam em tempo n log n. Qual que eu escolho, né, para resolver o meu problema? Então, talvez aqui seria interessante a gente verificar os custos reais das operações que normalmente a gente não conta ao se analisar um algoritmo, que seria alocação de memória, indexação, carga. Então, não dá para responder essa pergunta só olhando para o tempo para executar 1000 números, né? A gente tem que ver como esses algoritmos se comportam. É isso que a gente vai analisar aqui, o comportamento desses algoritmos, né? Bom, então isso aqui eu já falei algumas vezes, né? Que quando o algoritmo, nesse caso aqui, os algoritmos estão implementados, né? São programas. Então, tem aquelas interferências do hardware e da linguagem de programação, né? E da habilidade do programador. Então, a gente pode ter aqui uma implementação pouco cuidadosa do SimpleX e uma implementação super cuidadosa do XXX, né? Então, tudo isso aqui tem que ser levado em consideração, né? Agora, se o XXX, o que a gente precisa pensar aqui, analisando os algoritmos, nesse caso aqui do XXX e do SimpleX, se o XXX é mais rápido para processar 1000 números, ele também vai ser mais rápido para processar quantidades maiores de números, certo? E aí é esse o problema aqui, é por isso que a gente analisa o comportamento do algoritmo e não o algoritmo implementado em si. Então, a comunidade de computação passou a pesquisar formas de comparar os algoritmos independentemente do hardware, da linguagem de programação e da habilidade do programador. E essa área, então, é conhecida como complexidade de algoritmos ou análise de algoritmos. Então, a gente vai utilizar aqui um modelo matemático, tá? Baseado num computador idealizado. E a gente vai, então, escolher algumas operações que são as operações base daquele problema, né? Por exemplo, um algoritmo de ordenação. Aí a gente vai contar a quantidade de comparações entre elementos do vetor que ocorrem. Essa é a operação básica de um algoritmo de ordenação, né? A carga do vetor, atribuição, índices, né, alteração do valor do índice, a gente vai ter de repente um for ali, e aí a gente tem um índice que é incrementado, então isso não é importante, certo? As operações, de repente, aritméticas que ocorrem, não são importantes. O que é importante no algoritmo de ordenação são as comparações entre os elementos desse conjunto, entre os elementos desse vetor. Então, a gente vai contar só essa operação, só as comparações entre os elementos do vetor, certo? E aí a gente vai ignorar aquelas operações que são menos significativas e contar, então, só essa operação que é mais significativa, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Bom, daí, para medir o custo de execução de um algoritmo, a gente define uma função de custo, que é uma função de complexidade, né? Então, a gente tem aqui uma função de complexidade f, certo? Que ela vai ser a medida, então, de tempo ou de espaço necessário para executar um problema de tamanho n, né? Então, esse n aqui é o tamanho da entrada do conjunto de dados
sobre o qual o nosso algoritmo vai atuar, certo? Então, se a gente tem um problema de ordenação, seriam os elementos, a quantidade de elementos que vai ser ordenada, certo? E aí, se a gente tem, então, um f de n que mede o tempo necessário para executar um algoritmo em um problema de tamanho n, então a gente tem uma função de complexidade de tempo, certo? Então, f de n aqui é uma função de complexidade de tempo. A gente vai medir o tempo para executar um algoritmo sobre um vetor, por exemplo, de tamanho n, certo? Se a gente vai medir a quantidade de memória necessária para executar esse algoritmo, a gente tem, então, uma função, a gente tem que definir, né, chegar a essa função de complexidade de espaço. Então, qual que seria esse f de n para um determinado algoritmo em específico, certo? Bom, essa função de complexidade de tempo aqui não vai representar, como eu falei para vocês, esse tempo, o tempo diretamente, em milissegundos, em segundos, mas o número de vezes que aquela operação básica, que aquela operação é mais relevante, vai ser executada, certo? Bom, daí a gente tem um exemplo aqui. Esse exemplo é bem simples, acho que dá para a gente ver ele, certo? A gente tem aqui um algoritmo para encontrar o maior elemento de um vetor. Então, a gente tem aqui um algoritmo max, que recebe um vetor A, né, de elementos inteiros. A gente tem duas variáveis, i e temp, do tipo inteiro, certo? E aí, aqui a gente tem que temp vai receber o primeiro elemento do vetor, certo? É porque aqui está em Pascal, então o primeiro elemento do vetor é 1 e não 0, como é em C e outras linguagens, tá? Então, aqui o nosso vetor vai de 1 até n. E aí a gente atribui, então, a gente considerou que o primeiro elemento pode ser o maior, né? E agora a gente vai comparar esse primeiro elemento com os demais. Então, a gente tem um i que vai de 2 até n. E aí, se o tempo for menor do que o elemento na posição 2, o elemento na posição 2 é atribuído a temp. E aí, a gente vai para a posição 3. Se o tempo for menor que o elemento na posição 3, o 3 é atribuído a temp. E no final, quando esse for terminar de executar, o elemento que tiver em temp, que é o maior possível, vai ser atribuído a max, certo? Vai ser retornado. Então, se a gente tiver uma função f de complexidade de complexidade de tempo, né, de forma, então, que f de n é o número de comparações entre os elementos do vetor A, né, e A contém n elementos, então. Então, essa função f de n, a gente precisa defini-la, que é a função que determina o tempo de execução desse algoritmo. E a gente quer contar o número de comparações entre os elementos do vetor. Então, qual seria essa função f de n? Quantas vezes a gente compara os elementos do vetor? Então, o que é importante para a gente aqui é essa linha de código, certo? Que aqui a gente está comparando os elementos do vetor. Quantas comparações ocorrem na execução desse algoritmo? Depende do tamanho de n, né, do valor de n, certo? Em relação a n, então, já que a gente vai chegar numa função, então é isso, né? Então, aqui a gente descartou o primeiro elemento e a gente tem um for que vai de 2 até n. Então, a gente vai comparar o temp com o elemento 2, uma comparação, depois com o elemento 3, com o elemento 4, com o elemento 5, com o elemento n, certo? Então, o número de comparações que ocorre aqui é n-1, certo? Então, a nossa função f de n é igual a n-1, certo? Para todo n maior do que 1. E esse algoritmo aqui é o algoritmo ótimo. Por quê? Porque qualquer algoritmo para encontrar o maior elemento de um conjunto com n elementos, né? N maior ou igual a 1 aqui, faz pelo menos n-1 comparações. Acho que seria melhor aqui o n maior que 1 mesmo, né? Então, faz pelo menos n-1 comparações. Bom, por quê? Porque cada um desses n-1 elementos vai ter que ser verificado
vai ter que ser mostrado por meio de comparações para a gente verificar se ele é maior do que o que a gente já tem, certo? Então, de qualquer forma, N-1 comparações são necessárias, e esse algoritmo aqui é o algoritmo ótimo, é um algoritmo ótimo para resolver esse problema, certo? Não tem como a gente verificar o maior elemento do vetor sem que todos os elementos sejam mostrados, certo? No caso aqui, a gente pegou o primeiro como o elemento maior inicialmente, né? Então, todos os outros N-1 elementos têm que ser verificados, têm que ser mostrados, e deve ser feita, então, uma comparação com todos os outros elementos, os N-1 elementos, certo?